E se um bilionário te convidasse para curtir umas férias em uma ilha paradisíaca, mas você descobrisse que está esquecendo o que aconteceu em várias noites, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Frida tentando sobreviver e sair dessa ilha. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os psicopatas, em Pisque 2 vezes. Essas pobres mulheres não fazem ideia dos terrores que irão acontecer assim que pisarem nessa ilha isolada. Enquanto está no banheiro sentada e fuçando na internet, Frida acaba vendo materiais do bilionário Slater King, o CEO da King Tech, uma empresa extremamente famosa. E por conta de alguns problemas e polêmicas de abuso de poder, ele acabou tendo que abandonar o cargo. Aí agora o ricaço reapareceu dando entrevistas, dizendo sobre como mudou após se isolar em uma ilha e criar galinhas. Só que logo ela para de ver esse vídeo quando sua colega de apartamento aparece, dizendo que precisa da parte dela no aluguel do AP. E o mais doido é que a mulher esconde sua grana no espelho do banheiro, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Vai entender, né? Algum tempo depois, Frida chega no seu trabalho no restaurante e recebe uma bronca do seu chefe por conta de alguns minutos de atraso. Afinal, hoje é um dia muito importante e ela vai trabalhar na King Tech Gala, que é a reunião de um dos maiores grupos do mundo. Mas não só isso, como o gerente também pede para ela não se destacar demais, já que aparentemente na reunião passada ela acabou sendo elogiada por um ricaço. Aí após colocar o uniforme, Frida vai arrumar os espumantes que serão servidos e aproveita para conversar um pouco com a sua amiga Jess, pois ela não consegue entender o porquê a jovem vive voltando para o lado do seu namorado tóxico, mesmo sabendo que o cara é uma péssima companhia. E a mulher fala que é simplesmente porque tem medo de morrer sozinha. Assim que tudo fica pronto, a reunião de luxo começa, com o centro da festa sendo o grande Slater King, e a Frida parece ser tão fã do cara que até mesmo derrama champanhe em uma convidada de luxo por ficar olhando para o ricaço. Aí depois desse jantar, as funcionárias colocam suas roupas de gala e vão curtir um pouco da exposição milionária aparentemente escondidas. Só que a mulher é tão cabeça de vento que acaba causando uma baita confusão ao andar sem prestar atenção aos arredores e derrubar um dos garçons, sem contar que ela não sabia andar de salto. Porém, isso também faz o ricaço Slater se aproximar dela para ver se estava tudo bem, o que até parece uma cena de filme de romance, já que rola um climinha entre os dois. Além disso, o Dr. Richie Stein, que é o terapeuta de Slater, também aparece ali e conhece a garota. Na verdade, rola até uma brincadeirinha, com eles dizendo que deveriam piscar 2 vezes se estivesse em perigo. Fora que o segurança de Slater entrega um paninho para o corte que a mulher fez na mão. E aí, como foi com a cara da Frida, Slater a leva junto com Jess para uma área VIP, onde apresenta seu amigo de infância, o Corey, seu braço direito Vicky, além de Heather e Camila, que são apenas a Heather e a Camila, e alguns outros conhecidos como Tom, Lucas e Sarah, que claramente ficou com ciúmes de ver o bilionário com a novata. E é interessante perceber que apesar de serem multimilionários, muitos desses caras que estão ali não escaparam daquela que provavelmente é a maior inimiga dos homens, a calvície. Pois é, galera, se esses ricaços que nadam na grana estão desse jeito por esperarem demais para começar o tratamento, o que exatamente você está esperando? Uma boa oportunidade? Bom, então esse é seu dia de sorte, porque a Manual conta com um tratamento completamente personalizado para cada cliente, assim garantindo o mais alto nível de eficiência para que você possa chamar atenção em um jantar de gala por conta da sua cabeleira, que com certeza se destacaria no meio de tantos calvos. E além de você poder fazer todo o processo online de forma prática e com acompanhamento clínico, com tudo chegando na sua casa com frete grátis e uma embalagem meio discreta para que seus vizinhos não saibam das suas entradas, o melhor de tudo é que se você realizar o tratamento de forma contínua conforme a prescrição médica, geralmente os resultados podem ser visíveis após o 4º mês de uso. E a Manual fornece um tratamento personalizado para todo tipo de calvície, desde aquelas entradas gigantes que podem servir de pista para uma limousine, que é o caso desse senhor aí na tela, até as de estágios iniciais como a sua, por exemplo. E não adianta negar, eu sei que você está ficando calvo, mas não se sinta sem esperanças, aproveite para começar seu tratamento agora. E para isso eu consegui um cupom exclusivo de 40% off no seu primeiro pedido, só que galera, esse cupom é por tempo limitado, então bora derrotar a calvície. Clique aqui no link abaixo e use o cupom Derrotando Calvície para garantir o melhor tratamento para o seu cabelo, ou pelo menos para o que sobrou dele. E aí, como não queriam ficar tanto tempo perto desses senhores calvos, os dois continuam curtindo e se divertindo pela festa. Isso até que a assistente do Slater aparece e diz que está na hora dele voltar para a ilha. Só que como não queria deixar sua nova paquera para trás, ele acaba chamando Frida e a Jess para ir junto, o que elas obviamente aceitam. Ok, antes de tudo, é bom falar que tem muitos escândalos envolvendo o CEO com posturas abusivas. Essa situação é bem mais comum do que parece, e talvez você mesmo já passou ou está passando por isso. E essa prática basicamente se resume ao seu superior agir de uma maneira tóxica com qualquer um abaixo dele, seja através de agressões físicas, verbais ou assédio de todos os tipos. Só de você ser forçado a exercer uma função para a qual não foi contratado, já é um caso de abuso de poder, ainda mais se você não tiver escolha, ou for meio que coagido a isso. E as pessoas que mais cometem esse tipo de coisa são aqueles que têm bastante poder dentro da empresa e se sentem como donos de tudo, o que por algumas vezes pode acabar até sendo verdade. Além disso, o abuso de poder pode e vai fazer o funcionário ficar desanimado, ter problemas de estresse
estresse, ansiedade e até mesmo desenvolver depressão, o que também afetaria até mesmo a vida profissional, ou seja, isso causa mal para a vítima e para a própria empresa. Fora que, de acordo com a legislação, se uma empresa ignorar casos de abuso de poder, ela será penalizada, sendo que muitas vezes podem gerar multas, sanções ou penalidades mais severas, além da penalização que a vítima terá que receber. E quase sempre que algo tão grande assim como o caso do Slater King acontece, o responsável é afastado e aparece alguns meses depois dizendo que é uma pessoa melhor, algo que todos sabem que é uma mentira, e com certeza é feito apenas para não manchar a imagem da empresa. Fora isso, eu preciso dizer que é doideira a Frida esconder tanta grana embaixo do espelho, ainda mais sabendo que existe outra moradora no apartamento, e que essa colega pode trazer amigos de vez em quando, e pra falar a verdade, é impressionante que ainda tenha algo ali. Afinal, se muitos estranhos frequentam sua casa, a chance de coisas sumirem não é pequena. E além disso tudo, eu sei que ir para uma ilha paradisíaca com um bilionário deve ser o sonho de muita gente, porém deve existir uma máxima aqui, e ela é a seguinte: não existe almoço grátis. Qual é, galera? Ele acabou de conhecer duas mulheres aleatórias em uma festa, o cara já teve um comportamento suspeito no passado, e precisou ser afastado do seu cargo de CEO da empresa. Tá na cara que esse maluco tem problemas. É uma doideira completa aceitar ir para uma ilha isolada cheia de pessoas que você não conhece. Afinal, para um bilionário fazer você desaparecer pode ser mais fácil do que você imagina. Sem contar que nem foi combinado nada sobre uma data para retornar. Afinal, os boletos dessas duas não vão esperar para serem pagos. No mínimo, elas precisavam avisar alguém para onde estavam indo e quando retornariam. Então eles pegam um avião particular e chegam na ilha do ricaço. Só que antes de entrar na mansão gigante do cara, os convidados entregam seus celulares para a assistente, já que os próximos dias ali serão apenas para contemplar a vida e esvaziar a cabeça. E apesar do Slater dizer que as garotas não precisam fazer o que não querem, as duas decidem entregar seus aparelhos. Aí uma foto é tirada para recordação e eles vão para dentro. Assim, Slater não perde tempo e leva a Frida para conhecer o quarto dela durante os próximos dias. O único problema desse cômodo é que a porta é muito antiga e tem alguns problemas. Fora isso, está tudo normal, e o homem realmente parece estar gostando da mulher, o que deixa ela bem feliz. Depois disso, Frida toma um banho, aplica um perfume chamado Desidéria, que já estava ali junto com alguns outros, além de encontrar um gloss usado na gaveta. E aí ela decide colocar uma roupa que já estava preparada para ela. O estranho é que do nada, uma senhora entra no quarto para limpar e começa a chamar a Frida de coelho vermelho com o sotaque carregado. Porém, a Frida não entende nada e a mulher vai embora. Após isso, a jovem coloca a roupa, se encontra com Jess e as duas vão juntas para onde estão os outros convidados. O bizarro é que elas passam por alguns funcionários no caminho e percebem o quão estranho é esse local, pois ninguém ali parece falar inglês e todos agem de maneira meio suspeita. Então, todos vão para a piscina, onde ficam curtindo, bebendo e fumando samambaia. Além, é claro, da Sarah subir em um coqueiro para pegar um coco, já que aparentemente ela participou de 8 temporadas de um programa de sobrevivência, e é claro que ela fez isso para chamar a atenção do Slater. Mas o cara acaba preferindo a Frida e leva ela para dar um passeio pela ilha, mostrando as galinhas criadas ali e a flor Desidéria, que só cresce nesse local. Fora sobre uma conversa traumatizante que ela teve quando sua mãe tentou mandá-la de base. Além disso, ela também vê os funcionários matando algumas cobras, além da assistente do Slater passar alguns recados tipo que o líquido do vape do cara foi entregue e que o gerador está com problemas. Aí, assim que anoitece, todos se reúnem em uma mesa à luz de velas para comer um delicioso jantar, enquanto falam sobre o sucesso da King Tech. E enquanto comia, a Frida acaba manchando a roupa com o molho da carne. Alguns minutos depois, eles desistem do jantar e decidem usar uma substância alucinógena que os deixa completamente doidões. O bizarro é que na hora em que o efeito começa a passar, Frida percebe que a mancha em sua roupa tinha sumido. Porém, ela não fala nada para sua amiga e segue a sua vida normalmente. Dessa forma, os dias seguintes passam rapidamente e de forma incrível para todos ali, com muita bebida, diversão e substâncias ilícitas. Sendo que a única coisa que incomoda a Frida são os funcionários meio bizarros, fora que ela e Slater se aproximam ainda mais. Bom, como eu disse antes, aceitar ir para uma ilha isolada com quem não tem nenhum tipo de intimidade é uma maluquice completa. Porém, além de tudo isso, elas ainda aceitam entregar os celulares, e é muito engraçado como entregar o celular hoje em dia é uma coisa absurda. No passado, nós nunca teríamos esse tipo de preocupação, os smartphones praticamente viraram uma parte da gente, né? Mas fazendo isso, elas vão ficar sem nenhuma forma de pedir ajuda caso coisas bizarras comecem a acontecer, o que é só questão de tempo. E eu só espero que essas duas tenham avisado alguns familiares que iam para a ilha, e dito que se não voltassem em tantos dias, ou não dessem sinais de vida, a polícia deveria ser chamada para ir buscá-las. Se bem que eu duvido muito que elas sabem onde estão. Fora isso, sem dúvidas, a última coisa que você deveria fazer se fosse para uma ilha isolada onde não conhece ninguém, é ficar usando substâncias que podem inibir o senso de perigo, e a habilidade de tomar ações rápidas em uma situação de vida ou morte, ainda mais depois de ter visto quão estranhos são os funcionários. E tá na cara que ela não deveria ter usado tantas coisas, porque aqui fica praticamente óbvio que alguém tirou sua roupa para trocá-la. O problema é que ela não tem ideia se isso foi feito por uma mulher apenas para tirar sua roupa suja, ou se algo criminoso aconteceu enquanto ela estava apagada, e acabaram colocando outra roupa para que tudo parecesse normal. Isso sem contar o fato dos caras terem acertado bizarramente o número da roupa de todas as mulheres ali, quase como se soubessem o tamanho de cada uma. Sem contar que eu
eu teria minhas dúvidas sobre o Slater. O cara meio que mentiu sobre aquela serpente ser venenosa, porque essa ali é provavelmente uma python. E galera, elas não são venenosas. Esses animais matam suas presas por constrição, ou seja, por esmagamento. Existem diversas cobras que usam apenas seus músculos para sufocar as presas e depois consumi-las. E digamos que se realmente fosse uma cobra de pestana, como ele falou, que é essa aqui que está aparecendo na tela, essa é uma víbora, e geralmente elas têm peçonhas hemotóxicas que agem diretamente no sangue. Se a Frida tivesse ideia disso, com certeza ela não ficaria andando descalça nesse gramado, porque como eles estão em uma ilha isolada, com certeza não deve ter um soro antiofídico para tratar a picada dessa cobra. E aí, mesmo que a peçonha não seja tão letal, a experiência não vai ser muito legal. Só que durante um desses encontros, o Ricasso acaba esquecendo seu vape com a mulher. Aí, então, após acordar na manhã seguinte e lavar as unhas que por algum motivo estavam cheias de terra, Frida vai até a casa dele para entregar o vape. Aí, assim que a sessão de terapia dele com o Stein acaba, ela devolve o objeto e fala um pouco com o doutor, que parecia não se lembrar dela. E além do vape, o isqueiro da Jess também vivia sumindo e sendo devolvido por uma das garotas. Depois disso, Frida e Slater vão ao jardim para conversar a respeito da vida e sobre como estão sendo os dias ali. A Frida parece já estar a fim de ir embora, porém de alguma forma, o Slater faz esse pensamento sumir da sua cabeça, ao mostrar o quão legal é ficar na ilha. Naquela mesma noite, todos se reúnem para beber, fumar e curtir. Só que no meio dessa festa, Jess acaba sendo picada por uma das cobras que é super comum na ilha, mas Slater finaliza o animal e diz que não tem nada para se preocupar, já que apesar de ser venenosa, ela não é mortal. Fora que ali não tem um hospital de qualquer forma, e dá pra ver claramente, novamente, que é uma python e não uma víbora. Porém, eu acho que é mais algo do orçamento do filme do que da cobra em si. O problema é que isso é a gota d'água para a Jess, que decide falar com a sua amiga dizendo que quer ir embora o mais rápido possível. Afinal, tudo nesse lugar é estranho, desde os funcionários até os ricaços, que parecem estar sempre felizes. Só que apesar de ter percebido isso também, Frida fala para sua amiga parar de pensar nisso, pois deseja ficar nesse lugar, já que ali ela não é invisível. Aí, vendo como isso era importante para ela, Jess escolhe aguentar mais um pouco. No dia seguinte, Frida está andando pela ilha quando vê uma sacola vermelha no chão perto de uma casa vermelha. O estranho é que ao entrar, ela vê que tudo que tinham ali eram sacolas vermelhas, além daquela senhora estranha também, que vê a visitante e oferece o shot de uma bebida. Só que assim que ela bebe, a Frida descobre que isso era feito com o veneno daquelas cobras que tem pela ilha. Aí do nada, a senhora começa a gritar coelho vermelho e faz a jovem sair correndo. Só que aparentemente a Frida se esquece totalmente disso, já que de noite ela está curtindo com o resto das mulheres como se nada tivesse acontecido. O estranho é que no dia seguinte, ela acorda passando muito mal e com o nariz sangrando. A única parte reconfortante nisso é que o resto das pessoas também estavam praticamente igual. Durante o café da manhã, os homens vão pescar em alto mar, enquanto que as mulheres escolhem ficar na ilha tendo uma tarde de spa e lazer. O problema é que durante essa sessão, Frida percebe que Jess não estava em lugar nenhum, e quando pergunta para as outras sobre a jovem, ninguém parece se lembrar dela, o que deixa a Frida desesperada, fazendo com que ela saia correndo para falar com o assistente de Slater. Porém, a senhora também não se lembrava da Jess. Aí, ficando ainda mais desesperada, Frida volta para o quarto e vai ao banheiro extravasar. O doido é que na hora em que ela bate no espelho, uma faca cai debaixo dele, assim como o dinheiro que ela pegou lá no começo. Ok, eu disse que ficar andando por aí descalços ia dar problema, né? Se bem que a mulher foi picada na mão, mas deu pra entender o que eu quero dizer. A roupa dela ter sido trocada enquanto a coitada dormia já foi estranho bastante, e agora, somado com o fato das suas unhas aparecendo sujas do nada, ela poderia perceber facilmente que algo já estava acontecendo nas vezes que ela apagava. E não tem como ela simplesmente ignorar isso como se não fosse nada, e seguir a vida normalmente. A menos, é claro, que tudo esteja lá sendo feito justamente para dar essa falsa sensação de segurança e felicidade. Pois desde o começo, não existe um motivo para ela ter sido convidada pelo Slater para estar ali. E o fato de todas as mulheres estarem se enchendo de bebidas e substâncias a todo momento, pode realmente fazer com que a noção delas fique deturpada, para não perceberem as bizarrices que estão acontecendo. Algo que é confirmado na hora em que Frida descobre que a sua amiga sumiu, e que de alguma forma ninguém se lembrava dela. Aliás, vale mencionar que o uso constante de álcool e substâncias ilícitas pode causar perda de memória. Porém, a menos que os produtos dessa ilha sejam modificados quimicamente, o que é possível, já que o dono de tudo ali é um bilionário cheio de contatos, é muito provável que o que esteja causando uma perda tão rápida seja outra coisa, tipo aquele líquido que elas estão tomando toda noite. Além disso, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato da faca cair debaixo do espelho, assim como o dinheiro dela lá no começo. Se formos levar em conta tudo que vimos até agora, as peças começam a se encaixar, pois de fato não fazia sentido o Slater chamar duas garçonetes desconhecidas para irem para sua ilha particular, a menos que ele já as conhecesse, o que é possível graças a essa droga que apaga memórias. E essa faca que caiu do espelho é a mesma faca do Corey que sumiu anteriormente. E existem duas possibilidades aqui. Uma delas é que a Jess escondeu essa faca antes de ir de base, e a outra é que a Frida escondeu isso em outra vez que ela foi lá. Mas aí seria um tiro no escuro, e ainda não temos como confirmar isso. No momento em que ela pega a faca, Sarah aparece na porta pedindo para entrar, sendo que nessa hora ela mostra que ainda estava com o isqueiro da Jess, o que é estranho, já que ela não se lembrava dela.
dela. Além disso, a mulher também comenta que apesar de superficialmente estar se divertindo, algo parece errado, mostrando que ela também está sentindo a estranheza do local. O pior é que assim como as unhas de Frida ficavam cheias de terra misteriosamente, Sarah também apareceu com um machucado no braço que não sabe de onde veio, sendo que a explicação que ouviu dos outros é que ela caiu de uma árvore enquanto estava doidona. Só que isso nem é o pior, porque durante a conversa, as duas descobrem que nenhuma delas conhecia o Slater de verdade, e foram chamadas para a ilha de última hora pelos caras. Isso faz as duas perceberem que estão sendo mimadas propositalmente para se distraírem de tudo ao seu redor, fora que de alguma forma, elas estão tendo as suas memórias apagadas. E essa conversa faz a Frida se lembrar de uma frase que o Slater falou, e daquela casa vermelha de antes. Então as duas vão até lá, e descobrem que as sacolas vermelhas estavam cheias de perfumes de Desidéria, algo que tem em todos os quartos. Porém, mesmo sabendo disso, elas entendem que não podem chamar o FBI ou a polícia, afinal não teriam o que reportar, já que seria ridículo dizer que um perfume está fazendo elas esquecerem as coisas, enquanto os bilionários estão sumindo com alguns pobres. Mas isso também faz as duas se questionarem do porquê Frida é a única que lembra da Jess, sendo que a melhor resposta que ela pode encontrar é o fato de ter bebido o veneno da cobra local. Aí sem pensar muito, Sarah toma um gole para ver se recupera as memórias com o tempo, e como ainda precisavam fazer Heather e Camila beberem, elas vão até lá dizendo que era hora da tequila. Isso realmente dá certo, e as quatro bebem que nem doidas. Pra falar a verdade, até mesmo o assistente do Slater aparece ali para beber um pouco, só que ela vai embora rapidamente, já que precisava arrumar as coisas para quando o Slater voltasse. Aí vendo que a casa do cara devia estar vazia, Frida fala que vai até lá achar os celulares, e cria um código com Sarah para avisar que os homens voltaram. Bom, agora algumas coisas começam a ficar claras. As cobras são criadas na ilha, e finalizadas para produzir um antídoto para a perda de memória causada pela Desidéria, sendo que o motivo pelo qual os funcionários saem por aí acabando com elas e impedindo que cheguem perto dos visitantes é justamente para que eles não se lembrem do que está acontecendo na ilha. Além disso, o melhor plano de ação do momento é realmente tentar fazer as duas se lembrarem de tudo que passaram. Porém, seria uma boa ideia falar para elas algumas coisas do tipo: caso você se lembre de algo, haja normalmente por um tempo. Ou talvez, se você se lembrar de alguma coisa estranha, fale conosco antes de agir, porque digamos que fazer elas beberem sem avisar nada não é a melhor ideia, pois uma hora esse veneno vai bater nas garotas, e dependendo do que elas lembrarem vai ser meio difícil não ter uma reação. E apesar de com certeza ser complicado agir de um modo normal perto de seus agressores, as duas vão ter que usar suas habilidades de atrizes ao máximo, para não levantar suspeitas perto dos homens. E realmente não seria fácil pedir ajuda para a polícia e explicar a situação, porém também não seria muito difícil, já que as provas estão literalmente por toda a ilha. Era só pegar alguns potes de Desidéria e do veneno da cobra. Dessa forma elas poderiam entregar para a polícia fazer testes com algum voluntário, e ficaria provado a habilidade da planta em apagar a memória dos outros. Fora que não é como se fosse muito raro esses ricaços fazerem coisas estranhas e criminosas em suas ilhas, até porque recentemente teve o caso do Epstein, onde esse cara que era um bilionário levava centenas de multimilionários para sua ilha e entregava algumas garotas jovens para sofrerem agressões de todos os tipos. E o caso era tão complicado que tinha até mesmo famosos envolvidos nessa polêmica. E isso é muito similar com o que está acontecendo atualmente com o caso do P. Diddy, ou Puff Daddy para quem conhece esse maluco das antigas. E esse cara é praticamente o capiroto na terra. Ele fazia algumas festas chamadas de freak-offs, onde rolava tudo que é desgraça que um ser humano pode fazer. Para vocês terem noção, foram apreendidos 1000 litros de óleo lubrificante na mansão desse maluco, além de várias drogas. Sem contar que vários famosos supostamente estariam envolvidos nessas festas, e a lista é enorme, e não para de aparecer coisa nova todo dia. Mas agora, sabendo que estão sendo usadas pelos caras, elas poderiam pegar essa faca e colocar embaixo da mesa que eles comem todos os dias, pois com certeza vai ser difícil jantar com esses caras sabendo de tudo que aconteceu. Então é bom ter um jeito de se defender dos malucos se precisar. Então, ao mesmo tempo que Frida procura pelos celulares na sala do Slater, Sarah fica para trás se lembrando das coisas que aconteceram nas últimas noites, o que acaba deixando ela bem estressada e com dor de cabeça, fazendo com que ela acabe acertando uma cotovelada em Cody, que chega de surpresa. Aí, percebendo que os caras voltaram, ela começa a gritar a palavra-chave, torcendo para que sua amiga escutasse. Detalhe que a palavra-chave era ficar gritando que elas iam fumar uma tora, e ela teve que gritar isso várias vezes. O problema é que a Frida não consegue escutar nada e continua procurando pelos celulares na sala do Slater. Já a parte boa é que ela acha os aparelhos e também encontra algumas fotos muito estranhas do Slater e de um senhor de idade. E por sorte, ela acaba escutando Sarah gritando a palavra-chave mais uma vez e se prepara para ir embora, levando algumas fotos. Só que como não dava mais tempo para fugir, ela se esconde embaixo da mesa e espera o momento perfeito para vazar dali, o que acaba demorando um pouco, já que muitas pessoas chegaram na casa. Mas o pior disso é que enquanto ela está escondida, suas memórias dos dias anteriores começam a voltar, fazendo com que ela se lembre de quando todas as mulheres foram amarradas e viram a Jess ser finalizada. E então ela finalmente acha uma oportunidade e sai correndo de lá de dentro. Aí, para não deixar ninguém suspeitar de nada, Sarah vai correndo até ela para ela entregar a samambaia e fazer com que ninguém desconfie de nada. Fora que ela também revela ter começado a se lembrar de tudo que aconteceu na noite passada e que era questão de tempo para as outras duas saírem da Matrix. Só que Slater chega ali do nada e acaba com a conversa das duas,
que precisam continuar agindo como se tudo estivesse normal. Por isso elas elogiam o peixe que os caras pescaram e vão arrumadinhas para o jantar, o que acaba até sendo traumatizante, já que as duas se lembram de toda a violência que sofreram na noite passada. No início elas até lidam bem com isso, porém Slater pergunta para Sarah o que ela gostaria de fazer no futuro, e a jovem acaba falando demais, liberando seu pensamento e seu nervosismo sobre estar num local isolado e perigoso. Por sorte, a Frida vê que a situação não estava boa e muda o foco ao dizer que quer dançar, já que ela também tinha dado mole quando o Slater encostou nela. Dessa forma, todos eles começam a dançar e se divertir, sendo que Sarah aproveita essa oportunidade para pegar um saca-rolhas e esconder em um vaso de planta sem que ninguém veja. As duas, que se lembram de todas as agressões, tentam agir o mais normal possível. Ok, antes de tudo, é bom dizer que as garotas realmente não tinham muito tempo para agir e tentar sair da ilha, até porque, se as coisas continuassem como estavam, elas seriam forçadas a fazer coisas que não querem enquanto ainda conseguem se lembrar de tudo, o que com certeza seria uma tortura gigantesca para essas coitadas. O mais problemático disso tudo é que as outras duas são praticamente como bombas relógios, prontas para explodirem, pois no momento em que elas se lembrarem, com certeza não vão conseguir aguentar quietas todo esse sofrimento. E aí cabeças vão rolar, e levando em conta que tem um segurança armado ali, a coisa pode ficar feia para as garotas. E sabendo que a maioria das pessoas ali era completamente pirada e criminosa, Sarah e Frida deveriam ter aproveitado o tempo que tinham até o jantar para esconder os objetos cortantes ou qualquer coisa do gênero em vários pontos cegos do terreno, para que assim que precisassem fugir, fossem correndo pegar essas armas. E falando em esconder objetos, elas poderiam usar pedaços de pano para prender facas nas coxas, algo que com certeza seria inesperado para qualquer um, e poderia salvá-las a qualquer momento. Além disso, nesse momento, Camila e Heather se afastam do resto das pessoas, e acabam recuperando todas as memórias traumatizantes que tinham esquecido a respeito dos dias anteriores. Isso faz as duas voltarem 100% putaças para a festa, e atacarem os caras que as violentaram, o que é feito com muita gritaria e chama a atenção de Slater, que parte para parar a Camila. Aí, aproveitando essa chance, Sarah recupera o saca-rolhas que estava no vaso e enfia na mão do Corey, que foi quem se aproveitou dela. Mas o problema disso tudo é que o segurança finaliza Heather, antes que ela possa acabar com a vida do criminoso. E somado com o fato de Camila ter sido dominada, Frida não perde tempo e sai correndo para o meio das árvores, enquanto é perseguida pelo segurança. Ela até consegue se esconder por um tempo, porém é achada pelo cara ao esmagar um galho e fica completamente sem esperanças. Por sorte, a Sarah aparece por trás e finaliza o cara brutalmente com uma pedra grande. E uma coisa boa é que a Sarah pega a arma que o cara usava. Em paralelo, o Slater está em seu escritório com Lucas, Corey e o Vic, além, é claro, da Camila que está amarrada. Porém, essa não dura muito tempo, já que o Slater finaliza a pobrezinha com seu pé. Aí, com isso feito, ele entrega o veneno da cobra para o Lucas se lembrar das coisas e manda o Corey ir atrás das garotas no jardim, o que acaba sendo uma má ideia, já que ele é eliminado facilmente por Sarah. Logo em seguida, Frida volta correndo para o quarto, na intenção de recuperar a faca, e acaba tropeçando, sendo que ao cair no chão ela vê aquelas fotos bizarras, mas antes que possa pensar sobre isso, a assistente do Slater aparece, dizendo se lembrar de tudo, só que ela está furiosa com isso, pois ela sempre soube o que acontecia na ilha, e preferia ter sua memória apagada de tempos em tempos. Aí, vendo que a mulher fazia parte dos psicopatas ricos, Frida pega a faca do espelho e a finaliza sem piedade. Então ela se encontra com Sarah e mostra o que tinha na foto de antes. E bom, aquilo nada mais era do que uma foto antiga dela com um coelho vermelho desenhado nas unhas, mostrando que a coitada já esteve na ilha outras vezes e foi forçada a esquecer tudo. Essa revelação deixa a Frida com ainda mais raiva e as duas vão direto para a casa do Slater acabar com isso de uma vez por todas. Ok, como foi dito anteriormente, claramente as duas jovens iriam ficar com sangue nos olhos no momento em que se lembrasse de tudo que passaram nos dias anteriores. Por isso teria sido essencial que as duas falassem para Heather e Camila manterem a calma e continuarem fingindo até o momento perfeito. Porém, se ainda elas não conseguissem, teria sido bem melhor fazer um ataque furtivo contra os agressores do que sair por aí gritando como guerreiras amazonas. Afinal, isso só não alertaria os outros, como também daria tempo para eles se protegerem de possíveis ataques. Fora que se a vingança fosse feita com mais calma, as mulheres poderiam ter escolhido melhor os alvos iniciais, como por exemplo, golpear de surpresa o segurança e o Slater King, que pareceram mais fortes dos caras. Com isso feito, sobrariam apenas alguns caras no caminho da liberdade, que poderiam ser facilmente eliminados com a arma de fogo do segurança, já que todos esses caras eram um bando de covardes, por isso que eles faziam o que eles faziam. Além disso, a parte de gritar antes parece ser algo normal para essas garotas, pois por algum motivo, a Sarah faz o mesmo antes de bater em Stan, o que acaba sendo extremamente perigoso, já que o cara poderia atirar instantaneamente para trás quando visse o barulho. E bom, foi até isso que aconteceu, só que ele errou o tiro, mas se ele tivesse acertado, já era para as duas. E galera, dava para notar por vários detalhes que deixavam a entender que a Frida já esteve ali antes, desde a empregada chamando ela de coelho vermelho, até as roupas com a numeração exata, o gloss usado e a faca embaixo do espelho, que poderia ter sido deixada pela Jess, já que é uma faca que sumiu nessa ida, como também poderia ter sido deixada pela Frida em outra vez que ela esteve ali, já que guardar um objeto atrás do espelho é algo bem peculiar. O mais doido foi ela pensar que a assistente não sabia do que estava acontecendo, sendo que seria praticamente impossível
surpreendeu ela não ter participado de toda essa preparação da ilha e dos convidados. A sorte dela foi que a mulher se lembrou tarde demais, senão era capaz dela contar a verdade para o Slater e acabar com os planos das mulheres. Agora, falando sobre a conversa que Lucas teve com o Slater, digamos que se uma pessoa vê algo de errado acontecendo e não denuncia, essa pessoa está indiretamente contribuindo para que aquilo continue acontecendo. Claro que podem haver casos onde a sua vida está em risco, ou coisas assim, porém aí realmente é melhor prezar pela própria vida. No entanto, de acordo com a nossa Constituição, a omissão também é um crime em determinados casos. Por exemplo, quando você sabe que um crime vai acontecer e não denuncia, o que é exatamente a situação do Lucas, já que ele voltou a si e resolveu não fazer nada. E no final eu vou falar de duas teorias sobre esse cara. Só que sem saber disso, Slater está de boa conversando com Lucas e dizendo que o jovem não fez nada durante os momentos de ataque contra as mulheres. E apesar de Lucas ficar aliviado com isso, Slater disse que isso não era algo bom. Afinal, ele viu todas aquelas barbaridades sendo feitas e não fez literalmente nada, o que também foi uma escolha, assim como cometer os crimes. Isso mexe com a cabeça do garoto e ele decide fazer algo para ajudar as mulheres no momento em que elas batem na porta. Uma pena que tenha escolhido isso tarde demais, pois ao abrir a porta, ele leva um headshot. Aí vendo isso, Slater corre para fechar a porta que estava sendo aberta por Frida. Então o cara desarma a mulher e a joga para dentro de casa. Ela até consegue revidar mais uma vez ao pegar a estátua e bater em Slater, porém isso não apaga o homem e ele bate a cabeça dela no chão, fazendo com que Frida se lembre das outras vezes em que foi trazida para a ilha, mostrando até mesmo quando ela recebeu a cicatriz no rosto. Fora isso, o ricaço criminoso mostra como é fácil se passar por bonzinho na televisão e mentir que realmente se arrepende das coisas que fez no passado, quando na verdade tudo era uma grande farsa. Afinal, para ele não existe perdão, apenas esquecimento, já que as pessoas podem fazer qualquer coisa desde que se esqueçam dos seus traumas. O que ele não percebeu foi que enquanto fazia esse discursinho de psicopata, a mulher estava rasgando suas amarras com a ajuda de um caco de vidro. Aí, assim que ela ia se soltar, Sarah começa a disparar contra a porta, o que chama a atenção do Slater, já que as balas da pistola acabam, e ele pode correr atrás da última sobrevivente sem preocupação, que é exatamente o que o cara faz. A Sarah até tenta mergulhar para se esconder, mas isso não adianta em nada, já que ele segue as pegadas de sangue e a captura para levá-la até onde a ferida estava. Aí, assim que chega lá, ele vê que a mulher tinha se soltado e pegado uma faca para se defender. Mas o maníaco não leva isso a sério, se aproxima com calma e tira a faca da mão dela, sendo que com a mesma faca ele ameaça cortar o pescoço da pobre Sarah. Porém, antes de fazer isso, ele pega o vape que tinha deixado na escrivaninha na hora que saiu e dá aquela tragada. Aí nesse momento terrível de tensão com a Sarah apavorada, o cara simplesmente entra em parafuso e esquece o que ia fazer. Na verdade, ele começa a se esquecer de tudo o que tinha acontecido naquela noite, já que de maneira bem irônica, a Frida revela que aproveitou o momento em que o ricaço foi atrás de Sarah para colocar Desideria em seu vape. Então ele basicamente tragou violentamente a substância que causou essa amnésia, e por conta do efeito da substância, Slater tropeça nas velas e cai no chão desacordado, sem saber que poderia queimar por conta do incêndio que começou. Só que para a sorte dele, Frida sai dali com Sarah e também lhe salva, mostrando que tinha algum plano em mente. E dá pra dizer que esse plano realmente funcionou, porque no ano seguinte, na próxima King Tech Gala, a Frida é apresentada como Frida King, a nova CEO da King Tech. Bom, o maior erro aqui com certeza foi o fato das duas mulheres se separarem para entrar na casa do Slater, algo que foi totalmente desnecessário, já que a Sarah tinha uma pistola em mãos e poderia simplesmente atirar em quem entrasse no caminho. Ela não precisaria ficar escondida para pegar um desavisado de surpresa. O esquema era ela ter contado as kills e as balas igual o Deadpool. Dessa forma, não teria problema no final. Fora que se o cara quisesse, ele poderia muito bem usar Frida como escudo humano para se aproximar da atiradora. E ainda falando nela, Sarah foi totalmente irresponsável ao gastar toda a munição atirando contra uma porta. É sério, o que ela achou que ia acontecer depois disso? Porque na hora em que as balas acabassem, seria o momento perfeito para o ricaço ir atrás dela. Se ela tivesse pensado um pouco melhor, poderia usar quase todos os tiros da porta, deixando uma munição ou duas para trás. Afinal, o Slater não sabia quantos cartuchos ainda tinham na pistola, e aí no momento em que ele saísse da casa, era só acabar com a vida dele usando as munições restantes. E se você disser que ele só saiu atrás da mulher por conta do som da arma sem munição, ela poderia muito bem tirar o carregador da arma para emular esse som ao disparar, e depois recolocá-lo. Dessa maneira, ela iria atrair o cara para fora. Sobre o Lucas, existem duas teorias que podemos pensar a respeito desse cara. A primeira é meio óbvia, e é que o cara simplesmente foi ali porque via o Slater como um mentor, e queria ser igual a ele, sendo que o cara realmente fala isso, que ele queria ser um Slater King das criptomoedas. E aí quando toda a maluquice começou a rolar, ele usou o perfume para esquecer das noites, e realmente não se aproveitou de ninguém. Por isso aquela frase do Slater para ele. Outra teoria é de que o Lucas foi levado para a ilha para também sofrer que nem as garotas, mesmo que seja algo mais difícil de se imaginar. Se a gente analisar bem, ele não se encaixa muito com os outros caras, e acaba ficando até de fora em algumas conversas, sendo que naquele flashback, vimos ele apanhando e ficando inconsciente. Então a frase do Slater para ele significa que ele viu tudo acontecendo e simplesmente não agiu para defender as garotas, se bem que no flashback ele estava bem bravo com a situação, mas acabou sendo desmaiado no processo. Agora, falando da Frida, ela definitivamente não deveria ter se jogado para dentro da casa apenas com uma faca na mão, porque
Porque se o Slater quisesse sacrificar uma mão para conseguir pegá-la, isso seria feito sem problemas, já que ela não tem nenhum treinamento militar ou em autodefesa. Além disso, na hora em que pegou a estátua e estava pronta para atacar o maníaco de surpresa, seu alvo principal deveria ter sido a têmpora para apagar ele de uma vez. Fora que depois do primeiro golpe, seria muito inteligente acertar os Países Baixos, para que o cara ficasse debilitado no movimento das pernas. E acredite, um chute bem dado naquela região faria esse cara se esquecer até de quem é, o que seria no mínimo irônico na verdade. E falando sobre o plano dela virar CEO, esse plano é extremamente arriscado, já que o cara ter perdido a memória instantaneamente por conta do vape é algo que não faz muito sentido. Provavelmente demoraria para aquilo fazer efeito. E se ela mantém o Slater usando perfume diariamente, com certeza isso deixaria o cara mal no longo prazo, ou ele acabaria criando uma resistência à desidéria e não perderia mais a memória. E aí logo logo a Frida seria descoberta e presa, sem contar que fazendo isso ela acabou cometendo um crime também. E a melhor ideia aqui seria ela entregar o cara para as autoridades e processá-lo para receber uma grana por tudo que aconteceu. Seria praticamente causa ganha pra ela. E assim a Frida não precisaria viver com um cara que fez coisas terríveis com ela. Imagine só ter que ser casado com seu agressor. Mas e você? O que faria no lugar da Frida? Fala galera! Isso foi como derrotar Pisque 2 vezes. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse viajar com seus amigos para um festival e acabasse perdido no meio do nada, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E tome cuidado com os convites de bilionários. Nunca se sabe qual o motivo por trás disso.